Amigos e amigas, irmãos e irmãs, é hora da oração, momento de nossa fé, momento da liturgia da palavra. É a liturgia veiculada na Igreja Católica no mundo inteiro. 24 de abril de 2019, quarta-feira, oitava da Páscoa. A cor litúrgica é branca. Hoje temos o prefácio da Páscoa 1, ofício próprio e o Glória. Antífona da entrada. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia! Mateus 25, 34. Oremos. Ó Deus, que nos alegrai todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram livres, ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 105, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 6 a 7, 8 a 9, refrão 3b. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor, Deus, e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada. E a noite vem chegando. Lucas 24, 13, 35. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das páginas mais tocantes do Novo Testamento. Os discípulos de Emaús, Cleófas e o Anônimo, são 2 desanimados, derrotados pelas circunstâncias, esmagados pela notícia da inaceitável morte de seu mestre. O dramático desfecho do Calvário sufocava toda a esperança.
Por isso mesmo, desfeitos os sonhos, voltavam para a vida velha, só não contavam com a companhia do estranho caminheiro. Levi Gillette comenta: os discípulos de Emaús estavam perturbados e tristes, enquanto se achavam reduzidos aos seus próprios arrazoados. Quando, porém, o Senhor os substitui e põe-se a explicar as Escrituras, tudo se torna claro para eles, tudo se pacifica. Aqueles que arrazoavam e discutiam deixam de fazê-lo, todas as perplexidades se desvanecem perante as calmas certezas dadas pelo Mestre. É assim também conosco. Em certos momentos, todos nós somos peregrinos de Emaús, caminhando na noite que cai, com nossas ansiedades, nossas dúvidas, nossas angústias, nossos raciocínios, nossas discussões internas e mútuas. E alguém vem por trás de nós, junta-se a nós, entra na mistura confusa de nossos sentimentos e de nossas ideias, e uma grande claridade penetra em nós. Faz-se uma grande paz. Talvez não reconheçamos a presença suprema e cheia de vida, mas tal como os discípulos de Emaús, pressionando Jesus para que ele não vá adiante, toda a nossa alma grita para esse desconhecido poder. Oh, não nos deixe ainda, não vá embora, permaneça conosco. Então, nosso verdadeiro problema não era a angústia, mas a solidão. Nosso remédio não era bem a vitória, mas a presença. Tampouco era o rumo que nos daria sentido, mas a companhia. E como permanecer angustiado naquela mesa onde o ressuscitado parte o pão? Como temer a derrota em sua presença? Como prosseguir na rota de fuga quando o companheiro se assenta conosco? Agora os seus olhos se abriram, reconhecem a viva presença de Cristo em seus gestos rituais. Uma luz inesperada invade o seu íntimo, afastando as sombras da noite e as trevas da morte. Como termina o relato deste evangelho? Aqueles dois discípulos fujões, os missionários demissionários, prontamente se levantaram da mesa e mesmo em plena noite retomaram o caminho de Jerusalém, onde se uniram aos 11 e testemunharam diante da assembleia reunida. A certeza da ressurreição vinha devolver ao cenário do Gólgota a sua verdadeira dimensão. Seria assim a nossa vida? Desânimo, derrota, angústia? Será que ainda não nos demos conta da presença de Jesus em nossa mesa? Orai sem cessar. O Senhor santificou os seus convidados. Sofonias 1:7. Agora temos o santo do dia. O santo do dia é São Fidélis de Sigmaringen. Nasceu numa família de nobres em 1577, esse santo do dia 24 de abril. Na Alemanha, na cidade de Sigmaringen. Foi batizado com o nome de Marcos. Era particularmente aberto à amizade, amante do belo e da música, hábil no movimento dos dedos sobre vários instrumentos musicais. Estudou filosofia, direito, civil e canônico, onde se formou professor e advogado em 1601. Recebeu o apelido de advogado dos pobres, porque não se negava a trabalhar gratuitamente aos que não tinham dinheiro para lhe pagar. Aos 34 anos abandonou tudo e se tornou sacerdote. Ingressou na ordem dos frades menores dos capuchinhos, vestindo o hábito e tomando o nome de Fidélis. Cuidava com coragem e caridade das pessoas atingidas pela peste. Escreveu muito, e esses numerosos registros o fizeram um dos mestres da espiritualidade franciscana. Enviado à Suíça para apaziguar as tensões entre católicos e protestantes, foi acusado de espionagem e morto, que após celebrar a missa,
morto após celebrar a missa. Olha só. Dizem que, ferido por um golpe de espada, pôs-se de joelhos e perdoou aos seus assassinos, rezando por eles esta oração: Senhor, perdoai meus inimigos, cegos pela paixão, não sabem o que fazem. Reflexão. São Fidélis de Sigmaringen. Advogado, sábio e justo, converteu-se no defensor da causa do Evangelho de Jesus. Encontrando refúgio seguro na vida religiosa, nosso santo dedicou sua vida para auxiliar os mais abandonados. Nunca soube o que era desânimo e mesmo diante da morte rezou pelos seus inimigos. Peçamos hoje ao Espírito Santo que nos conceda os dons da sabedoria e da justiça. Oremos. Ó Deus de admirável providência, que no mártir São Fidélis de Sigmaringen destes ao vosso povo, pastor corajoso e forte, concedei-nos pela sua intercessão ajuda nas tribulações e firme constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Fidélis de Sigmaringen, rogai por nós. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E esse vídeo eu estou postando no meu Facebook, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal Paulo Roberto Maciel, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Mas podem usá-lo livremente para a evangelização, ok? Shalom Adonai, a paz do Senhor. Maranatá, vem Senhor!